Olá pessoal, então aqui um tutorial bem básico de como usar o OSAX para ajuste de funções de refletividade no infravermelho. Então aqui nós vamos basicamente buscar o arquivo. Aqui eu já tenho alguns dados tratados, então eu vou buscar o arquivo original, né, que é um arquivo desse aqui de refletividade no formato DAT, certo? Então esse arquivo deve estar com esse layout aqui, com as trações divididas por pontos. Certo. Então aqui no eixo X temos os comprimentos de ondas e aqui as intensidades de refletividade. Beleza. Então eu vou simplesmente importar aqui um que tenha com final R, certo? Esse aqui já tem um final R, mas eu vou pegar aqui um sinal melhor, que foi essa medida aqui da amostra feita a 1000 graus Celsius, no formato DAT. Então, só inserir, está aqui os dados. A gente pode ajustar a escala aqui, tanto na vertical quanto na horizontal, certo? Eu vou colocar aqui os dados tanto na região do Fá, que essa região aqui tinha até mais ou menos 500 centímetros a menos 1, e também tem essa medida toda do MID, ela já está unida, certo? Então, para a gente começar a ajustar, eu vou dar um zoom aqui na escala, beleza? Tá feito o zoom. Vamos lá. Para simular, a gente vai aqui em Simulations, Optical Response Fit, certo? Então aqui eu vou apagar esses dados que estão aqui, para a gente começar do início. Então basicamente você pode adicionar os osciladores, através desse símbolozinho mais aqui, você adiciona o oscilador. Então você já deve ter feito a análise de Kramer-Schrone, a partir do sinal medido, né, o sinal bruto, para ver mais ou menos quantos modos tem. Então você já vai saber mais ou menos quantos osciladores você vai colocar para o teu fit. Então você vai adicionando os osciladores aqui. Quando você clica em adicionar, ele vai dar as opções, né? Usar a função de Lorentz, Drude. Então a função que a gente usa para aplicar o método 4 parâmetros é essa aqui, LST, certo? Então quando você adiciona a função, aparece aqui as frequências transversais óticas, longitudinais e os respectivos amortecimentos, né? O TO e o LO. Então, o legal desse programa é que você pode, quando você clica aqui em uma dessas caixinhas, você pode ajustar os valores usando esse cursor aqui, esse scroll aqui. Você pode aumentar o valor ou, ou diminuir, certo? Aqui nesse espaço. Aqui deu para ver melhor, tá vendo? O valor lá está 2, aumentando, e ele é bastante sensível. Ele vai aumentando na escala aqui de forma bem suave. Ó. Você tem que correr a escala toda para ele variar de um valor, por exemplo, de 1, 1,5, certo? Então aqui, por exemplo, posso botar as frequências, sei lá, 180, 186. Então você clicando aqui, você pode fazer variar os valores e você vai observando em tempo real aqui do lado como que esse valor de frequência ele vai sendo ajustado aos seus dados, certo? Então aqui, ó, mesma coisa para largura, você consegue mais sutil, mas muda também em tempo real. Aqui a frequência, ó, o ômega LO. Então assim você consegue ir fazendo o ajuste, certo? Aqui está com largura 5 agora. Então clico aqui e posso ir ajustando, né? Você vê que vai variando bastante sutilmente aqui no gráfico aqui do lado esquerdo, certo? Nessa região aqui. Então aqui eu inseri apenas uma função. Então você pode inserir várias funções e vai mexendo parâmetro por parâmetro, certo? Para ir aproximando o seu modelo dos dados experimentais. Outro detalhe é que você também pode interagir, né, usando o método dos mínimos quadrados, fazer o programa tentar calcular
a melhor situação, né? Então aqui, ó, você tem que deixar todos desmarcados, que quando ele está marcado, ele está indicado que é para interagir aquele dado. Então eu posso colocar aqui para interagir só, por exemplo, a largura da frequência transversal ótica. Então eu vou aqui nesses quadradinhos, né, e clico para ele aplicar o método nos quadrados. Quando eu aperto aqui, ele abre essa janela e eu basicamente vou mandar interagir clicando nesse ícone, Run. Então, manda ver, ele já interagiu, é apenas um parâmetro, é rápido, ele dá a melhor situação, e aí você aceita essa simulação ou não. Se você se mudou muito seus dados, fugiu muito da realidade aqui do lado, você pode rejeitar. Se não, se aproximou, se achou que ficou melhor, você vai e aceita esse ajuste. Certo? Outro fator importante é a frequência, é a constante elétrica para altas frequências, né, no infinito. Então você, para ajustar ela, você basicamente clica aqui. Então ela já está partindo de um valor aqui que eu tinha colocado antes, 4,8, mas a forma de ajuste é a mesma. Você clica aqui nesse cursor e vai puxando ela. Ó. Você pode observar aqui do lado direito, esse lado aqui, que ela vai baixando, ó. Certo? Então ele vai baixando, vai baixando. Observe que ela vai influenciando em todo o ajuste, tá vendo? Por alguma razão aqui ele tá bombando. Agora ficou ok, certo? Então ajustei aqui, ó, para 4,3. Na real, isso é uma coisa que você faz primeiro, tá? Eu estava mostrando aqui como inseria os osciladores, mas a realidade é que você primeiro ajusta o epsilon zero, deixa ele no valor aqui que ajuste os seus dados para alta frequência, certo? Então você pode até olhar aqui, ó, na escala. Clica aqui nesse botão verde para atualizar, certo? Então você ajusta a melhor condição aqui para o teu epsilon no infinito. Uma vez você fez isso, você desmarca e aí sim você vem e trabalha com as frequências dos seus osciladores, certo? Que eu vou retomar aqui para o valor de 160, por exemplo. Ok? Então, ó, tá aqui a função desse primeiro modo que eu cadastrei aqui, certo? Então, você pode ainda ir ajustando aqui, ó, se ele correr um pouquinho do lugar, você volta, desmarca e continua mexendo aqui nas suas funções, certo? Os osciladores, o epsilon zero praticamente não vai mais modificar muito com as mudanças que você fizer aqui, certo? E aí você pode ir ajustando. E aí você vai adicionando novas funções, sempre do mesmo tipo, né? Aqui no caso essa função LST, vai adicionando quantas você achar necessário, certo? E entrando com os valores. Lembrando que todos que estão marcados, quando você mandar interagir, ele vai interagir todos. Então eu usualmente deixo todos desmarcados e vou interagindo de forma muito parcimônica, de forma muito lenta. Pego um dado, mando interagir, marco 2, 3, às vezes dados cruzados, né? Tipo o load 1 com o TO do seguinte, né? Porque as coisas estão todas acopladas e vou escolhendo a melhor metodologia para ter o melhor ajuste, tá? Então isso é muito a critério de cada um, como alcançar o melhor ajuste. Então beleza, eu vou agora chamar um dado que já está pronto, um ajuste pronto de um outro dado. Isso você pode fazer aqui, ó, open, certo? Então essa janela toda se refere às funções de ajuste. Então aqui você pode tanto salvar o ajuste que você já fez, né, para utilizar depois no espectro seguinte. Você pode estar fazendo uma análise com temperatura, talvez. Então fica salvo e você usa no espectro com a temperatura superior, inferior. Então aqui eu vou abrir um ajuste que já estava pronto, vou aqui em Open e vou usar esse aqui, certo? Então ele tem essa extensão aqui, ponto par, né? Pronto. Então eu abri aqui, ó, você vê que ele já preencheu toda a tabela aqui, ó, com 13 modos, certo? Isso aqui já é um ajuste pronto. Se eu quiser atualizar, fazer com que ele apareça aqui na tela principal, eu apenas clico aqui no botão verde e ela
já apareceu aqui, tá vendo? Então, observe que o epsilon no infinito, ele não está bem ajustado. Então, eu posso clicar aqui e ajustar o epsilon. Opa, marquei no lugar errado aqui. Está clicado aqui nessa função 629, né? Vou voltar aqui para onde estava. Certo, clicar aqui no epsilon. Acho que agora vai mexer o epsilon. Beleza, então aí, ó, ajustou o epsilon, como ficou bem ajustado, tá vendo? Pronto. Então o legal desse programa é isso, que você consegue ver o dado sendo ajustado em tempo real. Esse fit que eu puxei aqui, que já estava pronto, não era exatamente dessa função, era de uma função de uma amostra similar, talvez feita numa temperatura diferente, ou era um dado de uma amostra a uma temperatura diferente, certo? Então se você quiser ajustar qualquer um desses parâmetros, a frequência de qualquer parâmetro, a largura, basta clicar e ir mexendo aqui. Então você vê a função mexer, ó, o ajuste sendo realizado em tempo real. Bacana? Então, uma vez que você concluiu o seu ajuste, você pode aqui, você salva, né? Clica aqui em salvar. Eu não vou salvar em cima daquele dado, porque é um dado pronto. Estou usando como exemplo, mas você vai salvar. E depois, para obter as funções de elétricas, você vai aqui em Tools e vai nessa opção aqui, Optical Function from Fit. Então, aqui você vai inserir qual é o fit que você está utilizando. Você acabou de salvar um deles, então você vai lá, olha, esse aqui foi o fit que eu salvei, com extensão .par, escolho ele e dele eu extraio o dado, certo? Então aqui pode ser a função refletividade, que está marcada aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico nesse botão aqui, Start Convection, ele vai converter essa função refletividade em outras funções. Pode simplesmente gerar a função refletividade, como está marcado aqui, mas pode gerar a parte real, parte imaginária da constante elétrica, o índice de refração, coeficiente de extinção. Você é que vai escolher qual é a função que ele vai gerar, que ele vai exportar. Quando você clicar nesse botão aqui, esse botão aqui coloridinho. Então, você também pode escolher a região, se vai ser de quanto a quanto, né, no eixo X. No caso aqui está registrado de 0 a 2000, certo? Então, uma vez que você já definiu isso aqui, as funções que você quer exportar, você vai e clica em Start Convection e ele vai gerar, certo? O lugar de saída, onde os dados vão sair, você vai definir aqui, ó, em Opções. Options. Você vai aqui em General, na verdade em Path, e vai dizer, ó, onde é que ele está abrindo os dados, onde é que ele vai salvar, e aqui a pasta para onde ele vai exportar, certo? Então você define aqui os caminhos para onde os arquivos estão indo, beleza? Então quando você acessar aqui Optical Functions from Fit, né? Ou seja, as funções ópticas a partir do fit, você vai escolher o fit e mandar rodar, certo? E aí ele vai gerar uma pasta como essa aqui, tá vendo? Então aqui, por exemplo, para esse dado aqui de lantânio, 700 graus Celsius, eu tenho esses parâmetros, esse documento aqui com os parâmetros, e eu gerei esses outros aqui, ó, o epsilon 2, que eu nomeei assim, né? O epsilon 2, isso aqui, I1 eu não lembro agora exatamente o que era. Aí você pode gerar a função de refletividade, certo? Eu acho que era uma dessas funções aqui que eu estava salvando, né? A parte imaginária do inverso da constante elétrica, né? Então, pode ser uma dessas aqui que eu dei nomeei dessa forma, certo? Então, aqui também você pode entrar com outros dados e você vai poder observar os dados, cada um na sua cor por uma janelinha aqui. Eu vou, por exemplo, abrir um outro dado aqui, ó. Um dado aqui, lantânio 800, refletividade. Então, olha aí, ele abriu em verde. Então, eu posso aqui sumir com esse, né? Você pode comparar espectros aqui, temperaturas diferentes. Quando você clica aqui, ó, você muda a cor. Com o botão esquerdo, você faz ele trocar a cor,
Tá vendo? Que você está identificando o espectro. Com o botão direito, ele desaparece. Então aqui eu estou selecionando o primeiro espectro, aqui eu estou selecionando o segundo, e assim eu poderia selecionar várias. Inclusive, depois que eu exportei as funções dielétricas, eu posso abrir elas aqui. Ter o gráfico da refletividade, por exemplo, aqui, esse gráfico em azul, e simultaneamente observar como que ficou o gráfico das funções dielétricas, a função dielétrica, parte real, imaginária, né, o próprio ajuste que eu exportei, certo? Porque para você ter o sinal do ajuste, você tem que exportar ele e ele vai aparecer simultaneamente aqui junto com esse. Por enquanto, ele é apenas o ajuste emulado aqui, ó, certo? Você clica aqui, ele aparece em tempo real. Para você ter o dado, você tem que ir aqui em Tools e exportar a função refletividade a partir dos dados do ajuste. Então ele vai criar esse dado lá na pasta, tá bom? Okay? E para excluir você pode apenas clicar nessa caixinha aqui para mandar embora, certo? Então espero que tenha ficado claro aí o uso do programa. É um tutorial bem simples, só para mostrar como aplicar o ajuste dessas funções usando esse programa aqui, o OSAX. Bacana? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail, que o que eu puder esclarecer eu ajudo. Valeu, abraço.